Olá! Hoje vamos embarcar juntos numa viagem incrível. Uma viagem para um passado muito distante. Vamos descobrir a história da grande jornada dos primeiros seres humanos até as Américas. Para começar, vamos usar a nossa imaginação. Imaginem que estão a caminhar por um campo. De repente, olham para o chão e encontram uma pedra. Mas não é uma pedra qualquer, ela tem um formato especial. Ao pegá-la, percebem que ela foi cuidadosamente moldada para ser uma ferramenta. Mãos de alguém, há milhares de anos, fizeram aquele objeto. Então surge a pergunta: quem terá sido? Onde essa pessoa morava? Essa é a grande pergunta que vamos tentar responder hoje. Seremos como detetives da história. Nossa investigação será para descobrir quem foram os primeiros moradores das terras que hoje chamamos de Américas e como foi a incrível aventura deles para chegar até aqui. E para nos guiar nesta investigação, temos um roteiro. Primeiro, vamos falar sobre a nossa descoberta misteriosa. Depois, vamos conhecer um pouco sobre a grande família humana. Em seguida, exploraremos duas ideias muito importantes: a teoria da ponte de gelo e a teoria do caminho oceânico. E, por fim, veremos como este mistério continua a ser resolvido. Vamos começar? Muito bem, vamos ao início da nossa aventura. Para entendermos como as pessoas chegaram às Américas, precisamos primeiro saber de onde todos os seres humanos surgiram. Os estudos dos cientistas mostram que a história de todas as pessoas do mundo começou no mesmo lugar, o continente africano. Por isso, dizemos que a África é o berço da humanidade. Foi de lá que os primeiros grupos humanos partiram para explorar e povoar todo o planeta. Muitas vezes, aprendemos que a história do nosso território começou em 1500, com a chegada dos portugueses. Mas a verdade é que, muito antes disso, diversas populações já viviam aqui. A história deste lugar é muito mais antiga. E quando dizemos muito mais antiga, é antiga mesmo. As pesquisas mostram que há presença de pessoas nas Américas há pelo menos 20 mil anos. 20 mil anos! É um número tão grande que é até difícil de imaginar. É tempo demais. Mas a grande pergunta continua: como eles chegaram aqui, se as Américas são separadas dos outros continentes por enormes oceanos? É aí que os nossos detetives da história têm duas grandes ideias, que chamamos de teorias, para explicar essa jornada. Uma caminhando pelo gelo e outra navegando pelo oceano. Vamos conhecer a primeira ideia. Imaginem um mundo muito diferente do nosso. Um mundo bem mais frio, coberto de gelo. Agora pense em uma longa caminhada nesse cenário, uma verdadeira travessia a pé. Há cerca de 20 mil anos, o nosso planeta passava por um período muito frio, a chamada Era do Gelo. Fazia tanto, mas tanto frio, que o nível do mar baixou e uma enorme parte da água congelou. Isso acabou criando uma passagem de terra e gelo, como se fosse uma ponte, ligando dois continentes que hoje são separados pelo mar. Essa ponte natural ficava onde hoje é o Estreito de Bering, ligando a Ásia à América do Norte. A teoria diz que grupos de caçadores atravessaram essa ponte a pé, provavelmente seguindo os grandes animais da época para se alimentar, e foi assim que eles chegaram a um novo continente. Agora vamos para a segunda grande ideia. E se a viagem não foi a pé? E se foi uma aventura de barco pelos mares? Essa é a teoria do caminho oceânico. Outros cientistas acreditam que a chegada também pode ter acontecido pelo mar. A ideia é que alguns grupos usaram pequenas embarcações para navegar pela costa do Oceano Pacífico, viajando de ilha em ilha. Imaginem como se estivessem pulando de pedra em pedra para atravessar um rio, só que as pedras eram ilhas no meio do oceano. O caminho teria sido este. Os grupos saíram na África, viajaram pela Ásia, chegaram a uma região com muitas ilhas chamada Oceania e de lá continuaram sua jornada pelo oceano por milhares de anos, até desembarcarem aqui, na América do Sul. Aqui no mapa, podemos ver como teria sido essa rota. Uma viagem longa, sempre perto da costa, usando as ilhas como pontos de parada e de apoio. Foi uma aventura que exigiu muita coragem e um grande conhecimento do mar. Então, qual teoria está certa? A da caminhada no gelo ou a da aventura no oceano? A verdade é que este ainda é um mistério a ser resolvido, e os detetives da história continuam procurando por mais pistas. As pistas que eles usam são como peças de um quebra-cabeça gigante. Eles estudam fósseis, que são restos de ossos de pessoas e animais muito antigos.
Também analisam ferramentas de pedra e outros objetos e decifram as pinturas que esses povos deixaram nas paredes das cavernas. E aqui tem um ponto muito importante. Na história, nem sempre temos uma única resposta. O que temos são teorias, ou seja, explicações baseadas nas pistas que são encontradas. E é bem possível que mais de uma teoria esteja correta. Talvez alguns grupos tenham vindo a pé e outros de barco. A história desses primeiros viajantes é uma das aventuras mais fantásticas da humanidade. E o mais emocionante é que a investigação nunca termina. Por isso fica a pergunta para o futuro. Que pistas incríveis os detetives da história ainda encontrarão para nos contar mais sobre essa grande jornada?